Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a saúde na nossa comunicação, no nosso relacionamento. É interessante abordar a comunicação hoje no nosso relacionamento porque somos muito afetados diretamente e muitas vezes inconscientemente pelo que o outro fala, né? Como eu vejo o outro é o par de óculos que eu tenho em mim. Através da minha percepção, eu enxergo o outro. E eu posso ter muito cuidado e zelo pelo que eu digo e pelo que eu faço, pelo que eu sou. Porque isso respinga em todo o ambiente que nós transitamos. Então começo a minha fala assim: quais são os elementos da comunicação? Então eu tenho um emissor, eu tenho um receptor. Alguém que emite algo para o outro. Este algo é a mensagem, é o conteúdo que eu digo, tá? A pessoa que recebe, ela vai ter uma interpretação diferente daquela que é emitida. Então, o emissor, ele pode ter um comando, sei lá, negativo ou positivo sobre o que ele quer a respeito da mensagem. E será que o outro vai interpretar da mesma forma? Não, não vai interpretar. Porque cada um tem uma forma, cada um tem um mapa de mundo, cada um tem uma realidade, uma leitura diferente. É aquilo, o mapa não é um território, cada um vai responder de acordo com o que ele pensa, de acordo com o que ele é e que ele faz. Então precisamos ter muito cuidado e olha o feedback que o outro vai dar sobre aquilo. Então os nossos atritos, as nossas confusões, as nossas colisões, elas partem muito desse evento. O que se comunica para o outro, o tom de voz, a qualidade, as intenções do emissor. Algo está sendo falado. Eu tenho que ter um cuidado sobre isso. A palavra é interessante, não tanto quanto a representação fisiológica. Como aquela pessoa está falando para o outro, de que forma, porque afeta sobremaneira, não só pessoal, mas também empresarial, em equipe. Nós temos aí todo um composto organizacional na estrutura da linguagem, da comunicação. E a comunicação, ela é hoje um elemento extremamente eficaz na nossa linguagem, no nosso dia a dia. Imaginou dentro de casa como as pessoas são afetadas diretamente agora, dentro de quatro paredes, como nós podemos intoxicar o outro com o nosso lixo projetado. Então, eu não meço as palavras, eu mostro já o corpo falando, a tonalidade, a agressividade, às vezes, muitas vezes moral. Eu agrido o outro moralmente. Eu quero que ele seja como eu quero, como eu penso. E não é assim que funciona. Pessoas têm que ser respeitadas pela forma que ela pensa e que ela é. Então, a palavra é quase que nem tanto importante, mas a forma como que se fala, o estado fisiológico, emocional com que é representado isso, ok? Então, como eu estou me comunicando com o outro? Como está o meu nível de comunicação com o outro? Conforme eu me comunico, eu me relaciono. Se eu emitir algo de um significado negativo, muito negativo, como isso vai se sustentar no outro? Qual o feedback que eu vou ter? Aí então nós entramos na zona perigosa, são os eventos que nós chamamos. Esses eventos são inapropriados quando eu estou em estado de transe, quando eu estou nervoso, quando eu estou dispersivo, quando eu estou em estado crash, né? O estado de transe, você está logado. A gente chama isso de estado crash, no limite. Então, nesse momento que eu estou em transe, a minha mente ela fica irracional na realidade. Eu fico cheio de ira e eu projeto isso para todos os campos, né? E as pessoas vão responder de acordo com aquilo que elas estão estabelecendo nos campos. É tudo muito conectivo. As relações elas se estabelecem pelo sistema conectivo. Então, se eu tenho um pensamento negativo, automaticamente, que também é uma forma de se comunicar, o pensamento é a primeira forma de se comunicar. E o pensamento tem uma estrutura.
subjetiva e objetiva quando eu faço acontecer, quando eu torno consciente o meu pensamento, ele é objetivo. E as pessoas sentem isso. Agora, quando o corpo fala, o corpo representa a tonalidade de voz, os agentes estressores, eles formam códigos, eles vão se interagindo e formando raízes muito fortes, muito danosas, prejudiciais à nossa saúde, inclusive. Por isso que o outro se magoa tanto com o que eu falo, porque agride. Então, a primeira coisa, eu vou dar aqui algumas sugestões também para vocês que estão aí. Cadê o par de óculos da outra pessoa? Cada pessoa tem um par de óculos e ela vê o mundo à sua maneira. É o campo perceptivo das pessoas, é que vai dar significado ao que o outro fala. Por isso as brigas, os estresses, o cérebro reptilíneo, o nosso animal, ele tá bruto aí, grande. Porque eu respondo do mesmo jeito que o outro respondeu, na mesma tonalidade. Opa, peraí. Cadê a nossa competência emocional? Cadê a nossa inteligência emocional? Para eu ter um juízo, para eu estar alinhando aí, para eu estar acalmando a minha ânima, baixando a guarda. Então eu mudo o foco, eu dou um passo para trás. A primeira coisa que eu digo nos treinamentos e nas relações humanas, quando você está em estado de transe absoluto, é mudar o foco. Você sai da onde você está e vai buscar outras coisas, outros estados. É quebra de estado, é quebra de protocolo. Porque senão vai ficar aquele evento, um ringue, né? São os espaços onde ocorrem os eventos. Esse ringue é formado e nós de repente não temos mais o equilíbrio racional, cognitivo. Eu não consigo nem fechar a situação. É onde ocorrem os principais conflitos, os principais desacordos, né? Emocional, desequilíbrio, eu desmaio, eu tenho convulsões, eu tenho estresses, eu guardo isso, eu guardo mágoa, eu vou somatizando, isso vai ficando grande dentro de mim. É bom pensar e ver, sempre limpar a lente dos óculos para poder ver de uma forma diferente, tá? E principalmente valorizar o que você é, como você funciona. Porque assim como você funciona, você projeta, tá? Os eventos ocorrem sempre de forma generalizada, mas eles podem ficar muito grandes, dependendo, tá? Então, a nossa comunicação, para ser mais eficaz no dia a dia, para dar uma tonalidade de saúde no nosso, para dar um tom de melhoria na nossa saúde, é equalizar, é sintonizar a nossa comunicação. Quando eu digo sintonizar, imagine aqueles rádios e você vai sintonizando, e isso é um exercício, é uma tarefa prática, não é uma coisa fácil, mas é exercício pleno. Quando você vê que o outro alterado, é hora da mudança em você, porque vai respingar, vai afetar, afetos e desafetos, né? Às vezes você teve um dia inteiro bom, uma ligação à noite, dependendo de quem fala, o tom de voz e a mensagem afeta sobremaneira o seu comportamento, afeta todo o seu sistema neurológico emocional e você tem uma péssima noite, porque você valorizou mais o que o outro disse no telefone na hora de dormir do que o seu dia cheio de eventos positivos. É essa inteligência que eu quero tocar em vocês. Para um pouco de significar tanto o negativo. Sabe, peraí, eu tive 10 eventos bons, um negativo, porque eu tenho que ressaltar este? E são gatilhos inconscientes, né? Porque afetou o emocional teu, fica afetado, altera seu metabolismo, seu emocional, e você fica enfermo, fica doente, com saúde mental agravada, a saúde física, nem dorme, de noite vai tomar remédio por conta de que você valorizou mais o negativo. Qual é o comando? Valorize o positivo. Menos barulho, mais paz, mais tranquilidade, sabe? Mais positividade, porque eu tive um dia bom, então é saudável. Então eu sou muito mais que tudo isso, releva isso.
dê significados, dê valores ao que é importante para você. Por isso que o homem, ele mantém o controle, sim, do que ele quer. Se ele quiser potencializar seu controle para o negativo, ele vai descambar, porque ele vai começar a criar os dutos, né, negativos, e vai ficar no cerne dessa questão, ele não vai evoluir, tá? Então releva, olha para isso, fala, nossa, mas essa pessoa me disse isso. Aí pá, olha do outro lado, muda o foco, porque o transe existe no pensamento também. Às vezes um e-mail, um telefone, uma imagem, porque a comunicação, ela não se faz só pela palavra. A comunicação, ela ocorre de forma plástica, visual, de forma auditiva, de forma falada, de forma sentida. Então, nós nos comunicamos pelos 5 sentidos, somente. 5 sentidos, o nosso sistema sensorial. É ele que recebe os estímulos externos, ele codifica e ele guarda no inconsciente. E ele responde. Tudo isso muito rápido, ele recebe o estímulo e ele traz imediatamente uma resposta para isso. É muito interessante o sistema representacional. Nós nos comunicamos pelos sentidos. O que eu sinto do outro, que a energia é o nosso campo vibracional. O que eu vejo, que eu busco essa experiência, às vezes muito negativa, muito positiva. O que eu ouço que me remete. Isso são as linguagens da comunicação. São as várias faces, né? Então, o corpo fala quando você está cansado, quando você está esgotado. Os nossos olhos, ele fala quando a sua alma está cansada, está nublada. Né? Então, cuidado com as palavras. As palavras não têm tanta validade, né? Porque as palavras malditas, geralmente, ela fala, mas o corpo não sente o que ela fala. Você fala geralmente para agredir. Aí no fundo você não queria dizer aquilo. Você fala, putz, eu não queria dizer aquilo. Então nós nos comunicamos muitas vezes de forma muito injusta, né? Uma forma que é inapropriada. E a intenção é de agredir o outro mesmo. Isso não é legal, isso não é saudável. Então cuida do seu lixo mental primeiro, para depois você equalizar, para você sintonizar numa energia melhor para falar com o outro. Não é uma tarefa fácil. Mas vamos lá as dicas, tá? Primeiro, filtra. Filtra o que você ouve para não impactar. A linguagem vem e você vai impactando, você vai guardando isso no somático. Então, às vezes eu peço para a pessoa ser mais cognitiva do que somática na hora das intervenções das linguagens, porque ela afeta o nosso relacionamento. Eu posso ficar de mal da pessoa por uma coisa que ela disse, né? Olha o quanto nós somos frágeis, vulneráveis, né? Eu fico tão afetado que eu não converso com o de mal dela, ou porque ela pensa diferente de mim, tá? Então, a qualidade do pensamento tem reverberação na sua fisiologia. Por isso que eu digo sempre, o começo de tudo está aqui. A forma de pensar, a postura positiva está no seu pensamento. A forma de mudar para que você fale o melhor e que você faça as ações nossas estão pelas mãos, né? O agir. Então, mudar o foco no momento de transe é um princípio muito inteligente. Dá um passo para trás, levanta a cabeça sempre que você já sai do foco do transe. Geralmente a pessoa em transe, ela está muito no emocional, ou está com o rosto para baixo, está buscando elucubrações, experiências muito fortes, irascível mesmo. Quando ela está no auditivo, ela fica perturbada, e quando ela muda para o visual, ela levanta a cabeça, ela já está saindo do transe. Mas eu digo mais, saia do movimento e vá buscar outro movimento. É quebra de estado mesmo. A sincronicidade, o rapport, a sinergia com o outro e com você mesmo. Principalmente a boa comunicação é com você. Porque você é a pessoa mais importante do mundo. A clareza da comunicação é extremamente importante. Como você se comunica. Muitas coisas não terminam bem quando você tem uma má comunicação. Isso no sistema organizacional, familiar, pessoal, né, gestional.
Quando você fala, dá um comando negativo, a pessoa vai entender o quê? Né? Pega aquilo para mim, o quê? Pega aquilo ali, o quê? Então seja muito claro no que você quer, clareza, objetividade, sincronia, empatia, rapport, sabe, com descrição, né? Com descrição você vai descrever o que você quer, na sua intenção. O rapport é aquela energia criada, a empatia que você cria com o outro. Lembrando que você pode mudar o outro pelo seu espelhamento, você não precisa falar. É aquilo, o corpo, as representações sensoriais e de energia, elas mudam e elas alteram o seu quadro e ela atinge o outro muito mais rapidamente do que a palavra. Quando você fala para uma pessoa muda, você tem que mudar, porque você tem que mudar o jeito que você fala comigo, pronto, aí estabeleceu um fight. Então é muito melhor você espelhar, é mais inteligente você silenciar, cala a sua voz e seja ações, é comportamento, é fisiologia. O outro vai mudar por tabela, tá? Isso é muito evidente nas técnicas da PNL. Então a percepção que eu tenho sobre mim mesmo, isso é minha. Essa é a minha percepção do mundo, são os meus óculos. Esse é o meu mapa. E esse mapa é meu, a forma que eu me comunico é minha, e o outro se comunica às avessas. Então, espera aí, como é que eu vou estabelecer uma linguagem eficaz se eu não tenho um comando eficaz em mim? É uma coisa adquirida. Eu me comunico objetivamente, eu falo com eloquência, eu descrevo o que eu quero, eu dou uma ordem, eu dou um comando, até com crianças, né? Em casa. Você não tem que ficar falando toda hora a mesma ordem. É muito repetitivo e não tem eficácia. Você fala para uma criança todo dia, 500 vezes a mesma coisa. Você dá esse comando oral e ela não vai respeitar, que ela já acostumou, já se tornou repetitivo. Você perde autoridade, você perde a responsabilidade. Isso em qualquer campo, principalmente também o gerencial familiar. Então, seja mais eficaz na sua linguagem, tenha mais autoridade, tenha mais maturidade e responsabilidade no que você fala e no que você faz. Porque muitas vezes você fala e você não faz o que você fala. É interessante, tá? Então, o corpo fala, a fisiologia da linguagem. O corpo fala. Todo tempo ele fala se você está bem, ele responde prontamente. Então você fala uma coisa, o corpo diz outra, e as pessoas falam, nossa, mas não estou tendo uma verdade, eu não vejo uma verdade aí, não tem uma eloquência, não está congruente. Então a minha fala, o meu sistema representacional, ele precisa estar congruente com o que eu falo e com o que eu faço. Presta atenção. Então, muitas vezes em casa, agora na zona de estresse, né? Os agentes estressores estão cutucando de todo lado. E é onde rolam os eventos piores. Criança, família, marido, estresse. Aquilo vira um bombardeio, um exército de bombas. Um jogando para o outro e a coisa fica sem noção, fica irascível, fica num campo de batalha. Quem quer ganhar? E não é assim. É onde nós podemos nos aproximar. Quando começa isso, quebra esse protocolo, começa a me implantar coisas mais interessantes, atitudes, eventos, muda o hábito, porque a discussão se torna um hábito. E vai ficando vai ficando complicado você mudar os hábitos, porque eles ficam com raízes neurológicas muito grandes. Os hábitos, eles formam como se fossem aquelas redes, aqueles tubos, que estão arraigados lá no fundo do nosso sistema nervoso. Então isso tudo ocorre muito rapidamente, né? As nossas conexões nervosas, elas se comunicam muito rapidamente. O corpo fica doente, porque fica todo estressado, né? E nós ficamos então com a nossa saúde em risco. Então a nossa relação afetiva tem a ver com o nosso impacto, sim, das mensagens. A nossa relação afetiva muda com o impacto das mensagens. Como chega e como sai isso. Então, eu não filtro. Se você filtra, peraí, isso entrou, isso é interessante para mim. Filtra, avalia, analisa. Não, isso não é lixo.
tá? Então, preste atenção, valoriza mais a sua pessoa, valoriza o seu mapa, a sua história, tá bom? Então, eu termino a minha fala hoje com essa seguinte mensagem: valoriza a sua competência emocional, valida a sua história, valida a forma que você pensa, toma cuidado, menos agressividade, tá? Menos é mais sempre. Escuta ativa, sabe? Olha atende às necessidades do outro, mas olha principalmente para a sua, porque muita coisa depende de você e você sabe como transitar. Você sabe que você é importante neste meio, nesse ambiente que você está. Tá? Um grande beijo, fiquem em paz e aí muita saúde, comunicação eficaz nos seus relacionamentos.